te convidar a fechar os seus olhos, estar orando e clamando para o Espírito Santo falar conosco, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, pelo Teu Espírito falando conosco, Deus. Como lemos no início, Deus, abre a nossa mente, nosso entendimento, Senhor. Nós não venhamos, Senhor, estar cativos às coisas desse mundo, Pai, mas sim as coisas que vêm de Ti, Senhor. Renova a nossa mente, Senhor, nosso entendimento, que a Tua palavra venha falar conosco, Senhor, que haja mudança na nossa mentalidade, Pai. Nós possamos entender o que o Senhor está trazendo para nós hoje, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra em Gênesis. Gênesis 1. Vamos discorrer aqui algumas coisas. Se nós observarmos Gênesis 1, 3 fala assim: disse Deus. Mais abaixo, Gênesis 6 diz: disse Deus. Continuando lá em Gênesis 1:9, disse Deus. E assim vai, disse Deus e disse Deus. O Senhor criou tudo com a palavra. Nós entendemos isso, amém? Ele disse: haja isso e houve. Haja isso e houve. Haja todas as coisas que nós temos hoje de forma natural, foi Ele quem fez. Com o poder do que, irmãos? Com o poder da palavra. Isso é um princípio que o Senhor já nos diz aqui em Gênesis. Gênesis significa o início. Partiu daqui. Gênesis é a premissa. Então, o Senhor já está nos ensinando um princípio aqui. O poder da palavra. O Senhor está ensinando que a palavra cria. Aí eu te pergunto, como você está usando a palavra? De que forma que você está usando a palavra? Uma certa vez eu ouvi uma pregação e é um pastor que ele é missionário em vários lugares do mundo, ele vai abrir igrejas, então ele enfrenta muitas coisas com relação a pessoas incrédulas que muitas vezes nunca ouviram falar da palavra de Deus. E ele monta tendas e ele sai pregando. E numa dessas situações ele ficou amedrontado em função da situação do ambiente, porque era um povo que nunca tinha ouvido falar do Senhor e tinha muita religiosidade dentro de adoração de ídolos. Então ele foi levar uma palavra para um povo que não conhecia o nosso Deus. Então ele estava sendo ameaçado e ele estava falando com Deus e Deus disse para ele: a minha palavra na tua boca tem o mesmo poder que a minha palavra na minha boca. O que é isso, irmãos? O Senhor está dizendo que nós podemos usar a palavra para criar. E o que a gente fala? O que a gente tem falado? Quantas vezes a gente acaba amaldiçoando alguém da família, né? O cônjuge, a pessoa que está conosco, os filhos? De que forma que a gente tem usado essa palavra? Não é à toa que a gente tem um bordão que diz, né? A palavra tem poder, e é verdade. Só que a gente acaba usando com um lado pejorativo. Eu vou abrir aqui e vou ler para vocês. Provérbios 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Morte e vida, irmãos. Morte e vida. Então nós podemos falar coisas que trazem vida e podemos falar coisas que trazem morte. Mais à frente, lá no livro de Tiago 3:10 diz assim: a mesma boca pode proceder bênção e maldição? Meus irmãos, não convém que isso se faça. Porventura, deita alguma fonte do mesmo manancial, água doce e água amargosa? O que está querendo dizer? Da tua boca está saindo o quê? Está saindo água doce ou água amarga? As duas coisas não pode. Nós como filhos de Deus, nós temos que levar a palavra de uma forma que vai trazer luz para as pessoas, e não que vai trazer escuridão. Um exemplo cotidiano que, de repente, a gente vem na igreja, escuta a palavra, ou a gente escuta alguma pregação, seja em qual meio de comunicação for, ou uma rede social, e a gente lê a Bíblia e a gente está dizendo: o Senhor te abençoou, o Senhor te abençoou, o Senhor venceu tudo por ti. Só que por que isso muitas vezes não faz sentido na vida da gente? Porque naquele momento a gente está repetindo e falando, mas durante o dia todo,
Todas as coisas que a gente faz, muitas vezes a gente está fazendo o contrário. Em Tiago, ali quando diz que a boca pode falar bênção e maldição, o que você escolhe? Abençoar ou amaldiçoar? Isso pode acontecer nas coisas, pode acontecer para as pessoas. Então eu creio em um Deus que quer o melhor para os seus filhos, senão ele não tinha enviado Jesus para morrer por nós. Amém, igreja? Amém. E Jesus disse que ele veio para nós termos vida e vida em abundância. Então, qual é o pai que vai querer que os seus filhos estejam sofrendo? Qual o pai que vai querer que os seus filhos não estejam vivendo uma vida abundante? A palavra nós tem muito poder. Só que durante o dia, muitas vezes a gente esquece disso e acaba usando como fonte amarga ao invés de fonte de água doce. O que Jesus disse? Lá em João 10, ele diz, né, que ele veio para ter vida e vida em abundância. E lá em Efésios, diz assim, Efésios 1:3, Jesus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, quem está em Cristo é realmente mais que vencedor, amém? Amém. Precisamos nos revestir de toda essa bênção, porque na verdade já aconteceu no espiritual. Nós só precisamos acessar aqui no físico. E como a gente faz isso através da palavra? Através de declarar a palavra de bênção. Teve uma situação de uma moça que ela faz muitas coisas nas redes sociais, então ela é muito famosa, ela não é cristã. Eu achei muito interessante que eu ouvi alguém comentar a respeito disso, que ela queria muito engravidar, e ela não engravidou, ela fez tratamento, e tanto que ela desistiu, ela se frustrou e desistiu. Aí ela começou a brincar com o marido dela, começou a dizer, olha a minha barriga, como está grande, o bebê está crescendo. E o marido entrou na brincadeira, eles começaram todos os dias a conversar sobre isso. Ah, o bebê já está crescendo, será que é menino, será que é menina? E foi isso durante 2 meses. Irmãos, não se espantem, mas depois de 2 meses ela estava grávida. A pessoa usou a palavra inconsciente, porque é um princípio. Então acontece, é o princípio de Deus que as coisas aconteçam. No momento que eu estou declarando, ela declarou que ela estava grávida, ela declarou que ela tinha um bebê. E realmente ela engravidou. Então, para ver que a palavra na boca do homem também tem poder. Nós precisamos usar a palavra de uma forma para abençoar e não para amaldiçoar. Um exemplo, quando tem pessoas que acabam recebendo informações negativas e esquecem da palavra. E acabam aceitando o que aquelas pessoas estão dizendo de uma forma negativa e esquecem do que Deus diz. Quando alguém vem e diz assim, o mundo está perdido mesmo, e agora? A pessoa começa a trabalhar, um pai de família que precisa sustentar uma casa, começa a trabalhar numa empresa, está lá feliz, está tendo um salário digno, está trazendo sustento para sua casa, e vem um colega de trabalho e diz para ele, essa empresa vai falir, porque olha o jeito que está uma crise, não estão vendendo nada. Toda aquela felicidade que tu tinha no início de ter um trabalho para sustentar a tua família, para ter uma vida digna, acaba indo por água abaixo. Porque tu acaba aceitando aquilo. Aí tu aceita, daí tu diz, realmente agora. A receita vai sair a trabalhar. E agora? Vai acontecer isso. Vou ter que procurar emprego de novo. E agora? O mundo está em crise. Aí a gente esquece de tua palavra. O que a palavra diz? Que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não será atingido. O que a gente tem que fazer nessa hora? Usar a palavra. A palavra de quem? Não a palavra do ser humano, que na maioria das vezes é falho, mas a palavra de Deus. O que Deus diz que Jesus veio para trazer vida abundante, Ele não quer que seus filhos sofram. Ele não quer que o pai de família deixe de levar o sustento dos seus filhos. Nós esquecemos de usar a palavra quando a gente recebe uma notícia negativa. E muitas vezes também questão de fé, Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele, estando nele. Então, olha os milagres que Jesus fez. Ele disse que nós poderíamos fazer coisas maiores do que Ele. Todos aqui têm Cristo no coração, né? Amém. O Espírito Santo está em nós, amém? Amém. Jesus disse que o reino de Deus não estava em lugar nenhum, mas dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, tem alguma coisa a mais para a gente querer? É só a gente deixar fluir, irmãos. Nós cantamos aqui que tem um rio. E nós temos que deixar fluir, nós temos que deixar o Senhor agir.
Muitas vezes nós olhamos com nossos olhos carnais, aí acabamos aceitando as coisas. Aí você pode dizer assim, não, mas numa situação dessas de crise e tal, é óbvio, meus olhos estão vendo que a situação está difícil. Então quer dizer que eu vou ter que me enganar, declarar coisas que não é? Na verdade, não é declarar coisas que não é declarar a palavra de Deus. Porque a palavra diz que nós somos abençoados. Já somos, Jesus já fez. Nós temos que tomar posse disso. Então, qual é a nossa palavra? A nossa palavra é de coisas positivas baseadas nos princípios do Senhor e não do que os nossos olhos veem. A fé, na verdade, lá em Hebreus 11 diz assim, ó, Hebreus 11:1, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Muitas vezes nós não vemos uma empresa próspera, nós não vemos a nossa família próspera, nós vemos as pessoas da nossa família de uma forma negativa, mas a palavra diz que é vida em abundância. Então nós temos que profetizar isso na nossa família. Eu não estou vendo agora, os meus olhos não estão vendo, mas pela fé eu vejo. Jesus já fez a minha família maravilhosa, já fez os meus filhos maravilhosos. Não adianta eu declarar sobre a vida de um filho. Quantas vezes a gente ouve e escuta, né? Mas o que fazia esse menino? Só que passa aí na televisão, vai crescer o quê? Um vagabundo? Quantas coisas ruins a gente, né, acaba declarando sobre a vida dos filhos? E essas palavras têm poder, irmãos. Muitas vezes nós estamos vendo a situação e o que nós devemos fazer é trazer para a palavra. O que o Senhor disse? O Senhor disse que nós devemos crer nele em tudo que ele fez. Jesus já fez todas as coisas. Então, é só querer tomar posse do que ele fez. Todas as bênçãos estão liberadas para nós, só que a gente não acessa. Nós não nos vemos muitas vezes como filhos. Qual pai que quer ver um filho mal ou um filho pagando um preço de alguma coisa? Se os pais pudessem passar por todo o sofrimento que os filhos passariam, não é assim? Muitas vezes a gente vê um filho com algum tipo de enfermidade. Eu já pensei inúmeras vezes, se eu tivesse o poder de passar para mim e não ver o meu filho sofrer, eu faria isso. Imagina Deus, irmãos. Então, muitas vezes sofremos porque estamos declarando palavras que acabam trazendo uma opção para a nossa vida. E o Senhor disse que nós temos que crer no que Ele disse. E onde nós estamos crendo muitas vezes? O que o colega diz, o que a mídia diz, o que o jornal diz. Quantas vezes a gente fica amedrontado com uma notícia na televisão? Quantas vezes, a maioria das vezes, a gente fica amedrontado? A maioria das vezes a gente esquece da palavra nessas horas. Quando nós vimos uma notícia que acaba abalando o nosso entendimento, a nossa visão humana, a gente acaba que esquecendo de olhar para a palavra e ver que Deus já venceu, Jesus já venceu tudo por nós. E nós acabamos esquecendo e profetizamos o que aquilo está trazendo. Muitas vezes o jornal está lá dizendo, morreram tantos disso, tanto daquilo, agora vai acontecer aquilo, agora vai acontecer aquilo outro. Irmãos, todo dia está sendo profetizado na TV que vai morrer mais gente. E nós estamos achando e dizendo amém para aquilo ali. O que nós temos que dizer? Quando a gente escuta uma notícia ruim, o que nós temos que dizer? Em nome de Jesus, não. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou cair. Quem é filho de Deus, irmão, está protegido. Quem é que ficou no dilúvio? Quem ficou no dilúvio? Quem não creu na palavra. Morreu quem não creu. Agora, quem creu estava dentro da arca. Os cristãos de hoje, nós como cristãos, nós temos que estar dentro da arca. Nós temos que ter a certeza disso. Só que muitas vezes a gente esquece. A gente se amedronta com a notícia. A primeira coisa, só que o cérebro vai sempre dizer assim, não, mas tu não está vendo isso. O cérebro, a primeira coisa que ele vai te trazer é essa informação. Não, mas isso é a realidade. É óbvio que é a realidade, irmãos. É a realidade. Mas o que a palavra diz? Que o justo viverá pela fé em quem, irmãos? Em Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo é? É o Salvador. É quem trouxe a vida. Quem trouxe a abundância. Quem trouxe cura. A palavra diz que ele levou todas as enfermidades. Todas. Ele já levou. Ele não tem que fazer mais nada. Se ele não tem que fazer mais nada, o que nós temos que fazer? Tomar posse? Pela fé no que ele fez. Amém?
Muitas vezes a gente acaba confrontando as pessoas ao invés de confrontar o pecado. Então a gente acaba sendo ríspido com as pessoas quando a gente quer usar a palavra e acaba não usando a palavra de uma forma adequada. Então o que a gente tem que ter em mente é que nós vamos confrontar é o pecado, não o pecador. Jesus amou o pecador. Quantas passagens na Bíblia a gente vê que Jesus estava com pecadores? E ele disse, eu não vim para julgar, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Aleluia. Então ele trouxe todos esses benefícios. E nós, ao escutarmos coisas negativas, a gente absorve aquilo e esquece da palavra. A palavra, ela tem que estar gravada no nosso coração. Nós temos que ter entendimento e treinar o nosso cérebro para quando ele escutar coisas ruins, pensar o que Deus falou sobre isso. O que a palavra diz sobre esse assunto. Irmãos, pode ter crise. Sempre existiu crise. Hoje ainda nós falávamos sobre isso. Existe sempre, desde que o mundo é mundo, existe crise. É crise de uma situação, é crise em outra, é doença de um tipo, é doença de outro. Isso sempre existiu na humanidade. Sempre existiu. Só que o quê? Quem está firmado na palavra, irmãos, leva a luz para a escuridão. Muitas vezes nós acabamos nos submetendo à escuridão dos outros, sendo cristãos, conhecendo a palavra, e permitimos que a escuridão entre em nós, ao invés de nós sermos a palavra, diz que Cristo é luz, nós também temos que ser luz. Nós concordamos aqui que Cristo está em nós, o Espírito Santo habita em nós, nós temos o reino. Como que nós não vamos levar a luz? Quando alguém diz alguma coisa ruim, nós temos que olhar na palavra que Deus diz sobre isso, que é sempre bom. Deus é bom. A palavra diz que Deus, não é que Deus tem amor, Deus é amor. Ele é o amor, amém? Glória a Deus. Como que um Deus que é amor vai querer deixar um filho sendo prejudicado, passando necessidade? Nós temos que ter uma fé tão grande em Cristo, no que Ele fez na cruz, que quando a gente escutar qualquer adversidade, qualquer situação que vai vir para nós passarmos, nós temos que ter certeza que Ele está conosco. Tem uma passagem que em Gênesis que fala a respeito de Jacó, né? Gênesis, né? Jacó. E Jacó, quando nasceu, ele é gêmeo com Esaú e ele queria muita progenitura. Vocês já ouviram falar, né? Que Jacó enganou o pai para receber a bênção. Como que ele enganou o pai dele? O irmão Esaú, ele era caçador, então ele tinha um cheiro diferenciado, porque ele se envolvia com esse tipo de coisa. Então ele matou um animal, passou aquele cheiro, ele tentou camuflar o cheiro para chegar no pai e estar com o cheiro de Esaú para receber a bênção, porque o pai já estava debilitado, então não enxergava mais direito, então ele usava muito o toque e a questão, né, do cheiro. E o que Jacó fez? Eu vou enganar meu pai, vou driblar essa questão do cheiro, e Esaú tinha muito pelo, e Jacó não. O que Jacó fez? Ele colocou a pele do animal no braço e chegou no pai, se dizendo ser Esaú, e o pai abençoou ele, enganado pela situação. O que aquilo nos traz, irmãos? Em Cristo, não importa o pecado que você tem, se você tiver o sangue do Cordeiro, se você estiver coberto pela pele de Jesus, o Senhor te abraça, o Senhor te acolhe. Assim como Jacó foi abençoado, nós somos abençoados em Cristo não porque nós somos alguma coisa, não porque nós temos o hábito de ir na igreja, não porque a gente faz uma corrente, não porque a gente vive uma vida certinha. Não é por isso. É porque Cristo morreu por nós. A honra agora é dele. E a consequência de que nós termos uma vida reta é porque ele habita em nós. Nós por nós não somos nada, irmãos. Então nós temos que nos revestir de Cristo. Sempre. Nós temos que chegar diante de Deus revestidos de Cristo. Amém? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Se nós não permitirmos que ele age em nós, se não houver mudança, se nós não deixarmos que o Espírito Santo ministre o nosso coração e traga mudança, nós vamos estar sempre com medo. Qualquer notícia que vier vai nos afligir. Porque não é o Senhor que está ministrando o nosso coração, é o medo.
E eu costumo dizer que muitas vezes a gente convida o Espírito Santo para entrar, só que a gente deixa ele só do lado de dentro da porta. A gente abre a porta, ele entra e fica de pé e parado na porta. A gente não deixa ele ir na sala, nem no quarto, nem no banheiro, fica uma paradinha na porta. O que ele quer fazer? Uma limpeza. Ele quer realmente ministrar no nosso coração de uma forma que nós venhamos ter realmente um relacionamento íntimo com ele. E essas coisas que a gente escuta, essas notícias e tudo que é de ruim que existe no mundo, nós estando em Cristo, isso não vai nos atingir. A palavra diz que Jesus falou que não pôde fazer mais milagres em determinados lugares por causa da incredulidade das pessoas. O que é isso, irmãos? É falta de fé? Falta de fé. Então, quando nós vemos alguma coisa que está trazendo algo ruim para as pessoas, nós temos que olhar para Cristo. O que Cristo diria a respeito disso? E não o que o homem diz. Porque a palavra diz que nós vivemos por fé e não por vista. O que nós vemos hoje, se nós profetizarmos a palavra, amanhã ela vai se concretizar. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão verdadeira que ela transforma. As pessoas acabam que esquecendo de usar a palavra como realmente Paulo falou. Paulo nos traz a palavra de Deus, nos traz a questão da proteção do Senhor como se fosse uma armadura, né? Que ele compara com os soldados que utilizavam armaduras. E ele fala muito na palavra, que é a espada, né? A espada do Espírito, e a fé, que é o escudo. Então, diariamente, nós temos que atacar com a palavra e nos defender com a fé. Quando alguém vier dizer alguma coisa do contrário, com relação a nos trazer medo, nos trazer insegurança, a primeira coisa, a palavra. A primeira coisa, um escudo, a fé. Não, eu tenho fé no Senhor. Não, mas está tudo sendo destruído aqui, está tudo sendo destruído ali. Não, mas eu tenho fé no Senhor. Irmãos, eu vejo assim um Deus que ele não trabalha com lógica. Existe alguma lógica num Deus que derrubou muralhas? As muralhas de Jericó foram derrubadas com trombetas e com as pessoas passando em roda dela? Deus não trabalha com lógica, só que a nossa carne quer viver de lógica. O cérebro vai sempre querer trazer a lógica. Não, mas o que eu estou vendo é isso aqui. Como é que eu vou profetizar que meu marido vai ser um homem bacana, que vai cuidar da família, se ele está aqui, ó, ele trabalha, ele me ajuda, ou me xingando? É a palavra, irmãos. A palavra diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, vamos usar a palavra. Meu marido é abençoado. Meu marido é um homem que cuida da família. Ou minha esposa é uma esposa abençoada. Minha esposa é uma esposa que cuida da família. E assim, em todas as situações do trabalho, na vida financeira. Trazer a palavra para o nosso dia a dia. E não deixar. Porque, na verdade, o diabo é astuto, né? Ele sempre usa as coisas de Deus de uma forma negativa. Então, o que a gente faz? A gente acaba aceitando o que o diabo diz. O que o diabo vai trazer? Coisas ruins. E todos os dias nós estamos aceitando. Porque nós estamos muito vivendo por vista e esquecendo de viver por fé. Em Efésios diz, então, que a fé é a certeza do que eu não estou vendo. A certeza de que eu vou ter o que eu não estou vendo. E é isso que a gente tem que fazer. Declarar a palavra e se proteger com o escudo da fé. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor possa estar ministrando no nosso coração essa palavra e que realmente a gente venha nesses momentos tão difíceis que a gente enfrenta hoje. Né? Estamos enfrentando situações bem complicadas, mas ainda vão vir outras, irmãos. Isso é certo, não existe. Enquanto o reino não se estabelecer, nós vamos realmente viver situações complicadas. Mas que nós possamos viver com fé, que nós possamos levar a luz para as pessoas que estão amedrontadas e não ser amedrontadas com as pessoas que já estão. Nós temos que levar segurança na palavra, porque se eu estou dizendo que eu creio em Deus, que eu creio em Jesus, que eu creio no Espírito Santo, eu tenho que dar resultado, eu tenho que deixar de agir. Nós falamos muito em obras, a fé sem obras é morta, a gente usa muito essa palavra na Bíblia, mas começa em nós, não é? A obra vou limpar a igreja, vou trabalhar, vou fazer, vou acontecer, mas e o resultado que está dando? Também é obra. O resultado que Deus está trazendo na tua vida. Muitas vezes a gente não está permitindo que Deus, né, que a gente possa ser testemunho da palavra de Deus, porque nós estamos mais vinculados com as coisas do mundo do que com a palavra de Deus. Amém? O
Senhor, então, venha ministrar no nosso coração, que nós possamos ter atitudes de fé, nós possamos usar a palavra realmente com sabedoria. E quem faz isso é só o Espírito Santo, irmãos. Sem ele a gente não consegue, não tem como. Amém? Quero te convidar a te colocar de pé.